pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só fé, nós iremos a ti, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a Deus, Igreja Santa, mocidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, e voltamos. Então, bom dia para todo mundo. Estamos iniciando mais uma semana e hoje a igreja celebra neste dia 9 de outubro, 9 de novembro, melhor dizendo, né? A dedicação da Basílica do Latrão. Então, é uma das igrejas consideradas, né, mais antigas e considerada a mãe de todas as igrejas. Por isso que esta festa, né, que faz a memória, a recordação da sua dedicação, né, que já foi construída no século IV, então ela se expandiu para toda a igreja, né, para a igreja no mundo inteiro, esta celebração, porque de fato essa Basílica de São João do Latrão, ela é considerada a mãe de todas as igrejas. Então, uma oportunidade, um momento muito importante para nós refletirmos sobre o que significa ser membro dessa igreja viva, dessa igreja, a família de Deus é a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que nos fazeis reviver cada ano a dedicação desta igreja, ouvi as preces do vosso povo e concedei que celebremos neste lugar um culto perfeito e alcancemos a plena salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para esta celebração de hoje, a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão, nós temos o Evangelho que se encontra em João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22. Geralmente, nós chamamos esse trecho do Evangelho a purificação do templo, quando Jesus chega em Jerusalém e, entrando no templo, encontra assim, o templo transformado num covil de ladrões. O próprio Jesus vai ficar indignado, né, vendo aquela situação, onde ele vai expulsar, né, como se diz, né, expulsar os vendilhões do templo e fazer aquela afirmação de um peso muito grande, até mesmo para indicar qual é a sua missão. Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Então, essa atitude de Jesus, ela é uma atitude profética. Os profetas do Antigo Testamento não anunciavam apenas a palavra de Deus com uma proclamação oral, mas também eles tinham gestos, atitudes que geralmente são chamados profecia em ato. Então, quando um profeta, né, com um gesto, né, com um sinal, acompanhado naturalmente por uma palavra, então faz um anúncio, né, faz uma denúncia, né, chama a atenção do povo, chama a atenção das autoridades. E aqui Jesus, entrando no templo de Jerusalém, ele faz justamente esse gesto, e como nós dissemos, é uma profecia em ato. E a palavra de Jesus, né, em relação ao seu gesto, né, quando fizeram a crítica, né, porque ele está fazendo isso, né, os judeus perguntaram: que sinal nos mostras para agir assim? E aí Jesus passa, né, do aspecto material, né, do seu gesto para o alcance espiritual da sua profecia. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E aqui os judeus não compreendem, porque pensam que
é o templo material. Mas na verdade Jesus está falando, né, da sua morte e ressurreição, né, porque até eles fazem essa referência, mas 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. E aí o evangelista, né, deixa muito claro que Jesus estava falando do templo do seu corpo. E por que é importante essa palavra de Jesus? Estamos no início, né, da sua vida pública, né, no capítulo 2 do Evangelho de São João, porque Jesus, até certo ponto, ele faz um resumo de toda a sua missão. Então, qual é a missão de Jesus? Jesus é a ponte que liga o céu e a terra. Jesus é o lugar, né, podemos assim dizer, do encontro da humanidade com Deus. Então, se para o povo judeu, né, o templo se revestia de uma importância muito grande, porque era o lugar do encontro, né, com todas as mediações, a mediação do sacerdócio, a mediação dos sacrifícios, de toda a religião nas suas várias dimensões e aspectos. Agora, o encontro com Deus se dá no seu Filho, que assumiu a nossa humanidade. Então, Jesus, de fato, né, é o pontífice, né, é a ponte que liga o céu e a terra. Jesus é o lugar, por excelência, do encontro da humanidade com Deus. E por isso a igreja também tem essa missão. A igreja não é só um espaço físico, né, para que as pessoas ali façam as suas orações, que as pessoas ali escutem a palavra de Deus, mas o verdadeiro templo é o templo do Senhor morto e ressuscitado. Então, a igreja não é como espaço físico, ela deve favorecer justamente essa experiência, a experiência do encontro com o templo vivo, que é Jesus Cristo. Então, a festa de hoje, né, que se expandiu para toda a igreja, não faz apenas uma recordação da construção e da dedicação de um espaço sagrado para o culto, não é simplesmente uma igreja de pedras. Claro que a igreja de pedras é importante quando ela está em função da igreja viva. Na igreja de pedras, a igreja viva se encontra para renovar a sua consciência de povo de Deus, de templo do Espírito Santo, de corpo de Cristo. Então, a festa de hoje para nós é importante, né, em toda a igreja, por isso que ela se expandiu. Primeiro, por esse aspecto histórico, sendo essa Basílica de Latrão a primeira igreja, né, a Basílica de Roma, antes mesmo da Basílica de São Pedro, e, portanto, ela é considerada a mãe de todas as igrejas. E é muito significativo que nós celebremos esta festa, recordando que nós também somos membros vivos deste templo sagrado, dessa família de Deus, né, que tem como cabeça o próprio Cristo, né, este corpo do qual nós somos membros. No versículo 22 diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Então, é a partir da experiência do Cristo ressuscitado que nós também chegamos a um conhecimento mais completo, mais pleno do significado da igreja. Então, nós não podemos reduzir a igreja nem a um espaço físico, nem mesmo a um aglomerado de pessoas. Não podemos pensar a igreja simplesmente como uma organização humana, não podemos ver a igreja simplesmente na sua dimensão institucional, mas a igreja é justamente o Cristo ressuscitado. Então, Cristo ressuscitando nos incorporou, nos fez pedras vivas do seu corpo, desse templo, por excelência do encontro com Deus, porque ali também o encontro se dá com os membros da igreja. Então, peçamos ao Senhor, neste dia em que celebramos esta festa, né, a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que cresçamos na consciência de que somos membros vivos desta igreja viva, do corpo de Cristo morto e ressuscitado. E não somos apenas membros de um grupo, né, não estamos associados
simplesmente é uma instituição, mas somos incorporados pela graça do batismo e também pela graça de todos os sacramentos, sobretudo da Eucaristia, neste corpo de Cristo, né, que ele mesmo diz, né, destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias, ou seja, acenando já para a sua morte, mas a morte não destruiu para sempre, mas pelo contrário, a partir da morte, com a sua vitória sobre a morte, então Jesus edificou a verdadeira igreja. E nós somos justamente membros desta igreja, e para nós é uma alegria muito grande poder renovar neste dia a nossa consciência, o nosso compromisso de sermos todos membros vivos dessa igreja de Cristo. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.